Foi. Aqui agora, ó, a gente ganha um pouco mais de espaço e liberdade para mim falar com vocês aqui na frente. Queridos, vamos lá? Nosso livro, a nossa matéria de família cristã, fortalecendo a família com valores morais e espirituais em meio a uma sociedade corrompida. E hoje nós vamos falar um pouquinho aí, de forma resumida, a partir da página 96 do nosso material, sobre as lições 4 e 5, que tem por título As 3 colunas de sustentação do lar e também a harmonia do lar. Nós falamos bastante na aula passada acerca dos valores que nós, como família, precisamos preservar, acerca dos valores que a sociedade quer roubar de nós enquanto famílias cristãs. Então, nós vamos focar bastante, principalmente nessa pontuação aqui, ó, que são aí essas 3 colunas de sustentação do lar ou da família. Olha só, queridos, a primeira coluna, e vocês sabem que eu não sou bom de desenho, então perdoe o professor, mas ó, a primeira coluna aí que nós temos, como é que se chama? Maturidade. Na opinião de vocês, o que é a maturidade, irmãos? O que é? Experiência. O que mais que envolve a maturidade? Responsabilidade, compromisso. Muito bom. 3 expressões aí que são indispensáveis quando nós pensamos em maturidade. Muitas vezes nós dizemos que a maturidade está diretamente relacionada com a idade. Em muitos casos isso é verdade. Pessoas com maior idade têm a tendência de ter maior maturidade. É claro que existem as exceções. Às vezes você pega pessoas de 40 anos, 50 anos, a pessoa ainda é imatura em muitas áreas, e existem pessoas mais novas, maduras em muitas áreas. O que nós precisamos compreender? No quesito família, no quesito lar, a maturidade ela vai aparecer de várias formas. E uma delas é a emocional. A maturidade emocional, que está ligada aí com as emoções, é de suma importância, tanto para o relacionamento do casal, quanto para o relacionamento entre pais e filhos. Por que isso, irmãos? Porque um emocional, e lá no final da aula nós vamos falar de problemas pessoais, interpessoais e extrapessoais. Mas se eu não estiver bem emocionalmente, provavelmente o meu lar não vai estar bem emocionalmente. Porque cada integrante que faz parte ali da família precisa estar emocionalmente bem, emocionalmente maduro, para que o bom andamento da família aconteça. Deixa eu dar um exemplo para vocês. No dito popular, fala-se muito, vou fazer uma torneira aqui. Isso aqui, estou tentando ilustrar o quê? Um copo. E aqui é uma... Se a torneira pinga, demora para encher o copo, sim ou não? Agora, se nós temos uma nuvem aqui, uma tempestade, o que acontece? Enche rápido. E aí os antigos falavam muito da tempestade em um copo d'água. Se nós não formos maduros emocionalmente, isso aqui vive acontecendo. Vive acontecendo.
E para o bom andamento do lar, é importante que isso não aconteça. Precisamos ser e estar emocionalmente maduros. Depois fala aqui, a maturidade em relação aos conflitos. Quem aqui já resolveu algum conflito familiar e graças a Deus deu certo? Já aconteceu com vocês? Nossa, passei por um conflito familiar, independente de que círculo de família foi. Um tio, uma prima, um irmão, um sobrinho, uma sobrinha. Aconteceu uma situação, olha, eu fui lá, apaziguei, resolvi, dei um bom conselho, a pessoa acatou, deu tudo certo. Quando nós temos maturidade, nós não somos geradores de conflitos. Nós somos resolvedores de conflitos. Até ontem eu falei sobre Mateus 5,9, que são os pacificadores, que receberam a paz de Deus e agora são transmissores dessa paz. Por quê, irmãos? Porque Deus não nos chamou para criar conflitos, a não ser com o pecado e com o diabo. Aí nós temos que arrumar problema para eles. Mas, no quesito família, no quesito sociedade, nós precisamos de maturidade para sermos resolvedores de conflitos. E aí uma forma de resolver conflitos e alcançar maturidade que o material coloca para nós, que eu achei sensacional, é primeiro nós procurarmos compreender o outro, compreender as situações que estão acontecendo e depois sermos compreendidos. Na maioria das vezes, o que nós queremos em primeiro lugar? Sermos compreendidos. E aí, se nós formos na raiz do problema, irmãos, nós vamos perceber que muitas vezes a falta de maturidade expressa algo chamado egoísmo. E nós aprendemos lá na primeira aula que o marido é colocado com a esposa para pensar primeiro em quem? Em si. A esposa é a adjutora do marido, do esposo, para pensar primeiro nela. Então, a família, nós não podemos incorrer nesse erro aqui. Não, eu estou pensando em mim. Eu estou pensando somente no meu privilégio, no meu prazer, na minha alegria, no que eu vou ganhar com isso. E muitas vezes o egoísmo no relacionamento familiar é uma expressão da falta de maturidade. Se nós olharmos para o quesito da comunicação, gente, a comunicação é uma arte fantástica, sim ou não? Agora, nós podemos usar a comunicação tanto para o bem quanto para o mal. E aí, pensando no quesito familiar, a comunicação no lar é algo que, se não existir, e aí o outro nome que nós poderíamos colocar é o famoso diálogo. Se não existir a comunicação, e não só uma comunicação, mas uma boa comunicação, vai resolver? Não vai. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Se eu estiver sem voz, e nós virmos aqui conversar sobre o assunto da aula, eu vou estar tentando comunicar a matéria, sim ou não? Vou conseguir comunicar com êxito? Não vou. Porque o instrumento da comunicação vai estar com ruídos, com problemas. Às vezes nos lares, nas famílias, na minha casa, na sua casa, nós desconsideramos que não basta ter o diálogo ou a comunicação. Precisa existir uma boa comunicação. Por quê? Não adianta apenas falar o que se quer falar.
Não, avisei, não, fulano, avisei que hoje era o dia do lixo. Aí a pessoa fala, não, mas estava com o rádio ligado, você avisou? Não, eu não. Não, mas eu avisei. Eu avisei. Não, você não avisou. E aí o que ocorre? Fica uma palavra contra a outra. Por quê? Pode até ter havido a comunicação, mas foi uma comunicação falha. Uma comunicação com chiado, com ruído no meio. É por isso que a boa comunicação, muitas vezes, e aí alguém pode até pensar assim, irmão Micael, mas isso é o oposto de comunicação. No lar não, na família não. Mas a boa comunicação, muitas vezes, começa pela boa capacidade de ouvir. Porque quem é um bom ouvinte costuma ser um bom comunicador. Se nós acharmos que somente nós temos o direito de falar no lar e não temos o dever de ouvir, vai haver uma boa comunicação? Não vai haver. E aí, principalmente para nós que a maioria aí, vou jogar no time das irmãs, Maivana, principalmente nós homens, na maioria das vezes, nós assumimos a responsabilidade de falar, de comunicar, e muitas vezes esquecemos de ouvir. A comunicação só vai ser boa se nós desenvolvermos não só a capacidade da fala, da comunicação, da expressão, mas também de ouvir. Outro ponto aqui da comunicação que nós podemos pontuar, irmãos, é o equilíbrio. Por quê? Por que o equilíbrio? Porque se nós não pararmos para analisar as situações, pesar na balança, e aí nós somos crentes, sim ou não? Não podemos trabalhar com 2 pesos e 2 medidas. Quando é para mim, eu pondero desse jeito. Quando é para o outro, não, aí eu vou julgar, vou pensar de uma forma mais áspera, mais ríspida. O que nós precisamos ter? Um equilíbrio. Eu preciso compreender uma situação, algo que está acontecendo. Temos que pensar, avaliar, como o irmão Fábio, ser justo. Tenho que pensar, tenho que avaliar, tenho que ouvir de forma justa. Estou errado? Estou equivocado? Preciso realinhar, reconhecer essa falha, reconhecer esse erro. Não posso pensar que, por eu estar sendo o avaliador da situação, eu vou pesar mais para o lado do outro e vou deixar a minha responsabilidade fora. Quando isso acontece e manifesta isso aqui, é uma evidência de falta de maturidade e é uma evidência de que há um problema de comunicação no lar. Irmãos, é claro que nós não somos e estamos aí buscando isso e só iremos alcançar que é a perfeição quando Jesus vier. Mas por que é importante nós estudarmos isso? Para nós termos um norte, uma bússola, um parâmetro. Para onde que eu tenho que olhar para que a minha família seja agradável a Deus? Eu tô falho nisso aqui, então eu vou realinhar. Isso aqui é um ponto que eu preciso melhorar. Então eu estou aprendendo para poder realinhar e melhorar. Amém? E aí o terceiro pilar, sustentação de todo o lar, de toda a família, qual que é, irmãos? O amor. E aí é impossível nós falarmos de família na sociedade moderna,
uma família cristã, tradicional, pai, mãe, filhos, se não houver, se não existir o amor. E aí nós temos que deixar bem claro, de forma bem assim, bem resumida, bem pedagógica, bem rápida, que amor, no sentido bíblico, pouco tem a ver com o quê? Com sentimentos. O amor, no quesito bíblico, ele é um mandamento. E nós podemos falar que o amor é uma decisão. Nós precisamos decidir amar. Eu estou decidido a amar a pessoa com a qual eu fui ao altar. E fiz um compromisso público. O que a pessoa, o ministrante do casamento, seja um padre, seja um pastor, seja um juiz de paz, o que ele fala lá? Diante de Deus e dessas testemunhas. Hoje, irmãos, por que as pessoas dizem assim, ó? E aí é chocante, porque se nós pensarmos no quesito divórcio, sem entrar aí nos porquês e etc., mas de 100% dos divórcios que acontecem hoje, metade, 50% é de cristãos, de evangélicos, de todas as ramificações e denominações, 50% de gente não cristã. Igualou. As pesquisas falam que igualou. E aí, é claro que ainda hoje, boa parte das pessoas divorciam se tem problema na família por questões financeiras. O livro vai tratar sobre isso também. Muitas famílias se acabam por questões econômicas, financeiras. Mas ainda hoje, a maior parte das pessoas fala assim, eu não amo mais. Não é isso que a gente ouve? Eu descobri que eu não amo. Como assim, criatura? Viveu com a pessoa 20 anos, descobriu agora que não ama? Demorou, hein? Rapaz do céu, ó. Demorou, precisou viver uma vida inteira para descobrir. É porque, na maioria das vezes, diante das dificuldades, dos desafios, que o casamento, o relacionamento entre pais e filhos, assim como o trabalho, a carreira, os estudos, tudo tem desafios, sim ou não? A questão é que os desafios se apresentam no quesito da família, aí a pessoa toma uma decisão de que não ama mais. Não amo mais. Aí, mas fulano, você se dedicava a essa pessoa, não amo mais. Você se esforçou tanto por essa pessoa, não amo mais. Se abriu mão de sonhos por essa pessoa no passado, para estarem juntos, não amo mais. E por quê? Porque o amor que essas pessoas dizem que é apenas um sentimento, na verdade, quando nós olhamos para a definição bíblica, o amor está muito mais relacionado a uma decisão. Decidir amar. Até a decisão de casar também, antes de amar, né? Assim, eu vou amar a pessoa também é difícil, porque já conversei várias pessoas que é amasiada, ela faz assim, mora com a pessoa, tá dormindo com a pessoa, mas você fala de casar, parece que é dificuldade. Exatamente. Porque parece que só de falar de casar não quer assumir esse compromisso público, infelizmente. Pela lei, do ponto de vista civil, eu não sei quantos anos são o mínimo, mas a partir de um período os direitos são os mesmos. Até uma lenda atrás, tu fala assim, deu certo até agora, se casar separa, essa lenda junto dos outros pais também. Irmãos, ó, infelizmente, o pastor Esquil pode falar isso por conta da experiência pastoral, muitas pessoas que vivem assim, estão amasiadas, amigadas, que não querem casar, é para não abrir mão de algum benefício do relacionamento anterior.
Na maioria das vezes. Ou ia certo. Tinha um casal nessa situação lá na igreja. Eles não casavam para não perder o benefício. Aí. A mulher não perdeu. Era viúva. Se ela casasse, ela tinha uma pensão que receber. Se ela casasse por um cara, já estava mais de 15 anos. Olha isso. Agora, irmãos, vamos pensar. É muito bom que na nossa cultura o governo ampare órfãos e viúvas. Isso é fantástico, isso é louvável. Desde o tempo bíblico isso acontece. Nós, à medida que podemos, devemos prestar auxílio a esses grupos. Mas a pessoa que está viúva ou viúvo, conheceu alguém, a Bíblia diz que ela está livre para casar-se. Se ela vai ficar o resto da vida presa no benefício do cônjuge que faleceu, ela não está querendo romper totalmente com aquele que faleceu. É a mesma coisa que dizer assim, a dona fulana ficou viúva, aí conheceu lá o dono, o seu ciclano, e quer continuar sendo financeiramente sustentada pelo benefício do Beltrano. É como se ela dissesse, ó ciclano, você vai ser meu esposo, meu marido, em todas as áreas, mas no quesito aí do cuidado, da sustentação, pode deixar que o fulano lá continua cuidando de mim. Como assim? Ou vai romper totalmente para um novo relacionamento, que a viuvez dá esse direito, ou permanece viúvo. Permanece viúvo. São muitos casos de pessoas assim, não querem casar para não perder. Mas hoje já pode casar e não perde o benefício. Não perde mais, irmão Valdo, por lei? Então são pessoas que não estão casando unicamente, Pode ser que é má informação. não querem assumir o compromisso, né? Mas agora como. Será que mudou há pouco? Vale a pena nós fazermos uma pesquisa aí nesse sentido. A minha avó foi uma dessas. Aconteceu isso. Mas só que ela casou, mas não foi assim, seguramente. Eu tenho um contrato. Entendi. Não fez o casamento civil como de costume. Para não perder o benefício, John. Que eu acho que é o tipo de casamento por contrato que está muito na moda, né? Mas, ó, aqui a gente está falando sobre na lei civil, na lei dos homens. Mas na lei de Deus. Porque eu vou relatar aqui, o pessoal que está aqui, esse casal que estava na igreja, eles estavam até 100 anos. Eles eram só amaziados. E era permitido. E aí? O homem já faleceu de novo. Ele faleceu. Esse homem foi para onde? Difícil para o pastor que foi lá ministrar a cerimônia fúnebre. Misericórdia, gente. Foi discutido isso daí, a presidência, a antecessora essa, e aí isso aí é algo normal. Então, é um tipo de caso que se houver uma permissão, uma abertura, a tendência no futuro são principalmente casais jovens que passam a morar junto, não quererem casar e quererem permanecer na igreja, ceando, tendo funções, trabalhando, sem a responsabilidade do casamento público. Sim, foi não foi? Não. Olha só, irmãos, para nós avançarmos aqui, ó. A lição 4, que é o nosso primeiro assunto aqui da aula de hoje, coloca para nós também sobre a resolução de conflitos, que entra lá no ponto da maturidade que nós falamos. Olha só, existem pelo menos 3 tipos de conflitos. Quantos são? O primeiro tipo de conflito é o intrapessoal. O que é isso? Você tem problemas pessoais, sim ou não?
Ufa, achei que era só eu. Tem dia que a gente não tá bem, sim ou não? Dormi mal, não tô legal hoje. Não tô muito bem de saúde, tô meio desanimado, tô meio triste hoje. Isso acontece na vida de todo mundo. Somos seres humanos normais. Isso aí acontece na vida de quem não serve a Deus, acontece na vida de quem serve a Deus. Tem dia que, nossa, olha que benção, tudo deu certo essa semana, estou animado. Aí, nossa, hoje eu tô desanimado, pensando naquele negócio que não deu certo, aquele compromisso, tal. Totalmente normal. Agora, o que nós precisamos entender? Muitas vezes, os conflitos acontecem porque eu ou outra pessoa da família não está bem. E aí o que precisa haver? Primeiro, da parte de quem não está bem, deve-se haver um esforço para entender que os outros membros da família não têm culpa disso. E da parte dos membros da família precisa haver compreensão, amor, zelo, de entender que, o fulano hoje não está bem. Vamos respeitar o fulano. Quando isso acontece, essa cooperação mútua, os problemas intrapessoais, seja o marido que não está bem, seja a esposa, seja um dos filhos que não está bem naquele dia, naquela semana, são resolvidos, são diluídos de uma forma muito mais simples, irmãos. Agora, quando está assim, o pai não está bem. Pai que se vira. Eu estou bem, eu vou aqui tocar as coisas normal. A mãe não está bem. Não, a minha mãe, o problema é dela. Se houver esse tipo de pensamento ou de prática, a família vai desmoronando. Então, deve haver cooperação dos membros da família, de respeitar e aguardar que a pessoa que não está bem fique bem e ajudar no que for possível, aquilo que for possível, um ajudar o outro. E deve haver maturidade da pessoa que não está bem de entender que as outras não têm culpa disso. Amém? Aí nós temos também os conflitos interpessoais. Aí esses sim são conflitos entre os membros da família. Que aí, na maioria das vezes, o diálogo, o ouvir com paciência, analisar a situação de forma equilibrada, vai solucionar, vai resolver. Agora, não adianta nós acharmos que nunca vamos ter conflitos interpessoais. Por quê? O que acontece? Às vezes, vou dar um exemplo comum, que acontece em todas as famílias. Vamos supor que vai definir onde a criança vai estudar. E o pai está querendo aquela escola ali que é mais perto, mais rápido, mais prático. Dá para levar, buscar rapidinho todos os dias. Se não tiver carro, dá para ir e voltar de a pé. Maravilha. O pai tem boas razões para querer a escola mais perto, sim ou não? Aí a mãe fala, mas os professores naquela escola não são tão bons igual naquela outra. E aquela outra é bem mais longe. Se não houver uma conversa, uma resolução disso, ou um comum acordo, vamos então pesar na balança. O que é mais importante agora, nessa fase? Qual série que essa criança vai? Tal. Se não houver uma solução, isso vai gerar um conflito interpessoal. Por quê? O dia que for o pai queria a escola mais perto e acabaram definindo a mais longe. Fulano, vai lá buscar. Eu não vou. Eu falei que tinha que ser na mais perto. Fulano, tá sem carro, tá sem moto. Como é que vai buscar? Eu não vou ir a pé.
E aí vai desencadeando vários outros pontos, assim, algo simples, algo assim do dia, corriqueiro que acontece e que muitas vezes gera conflitos interpessoais. Isso aí é em tudo. O marido gosta de verde, a esposa gosta de azul, ou o filho gosta de almoçar mais cedo, o pai gosta de almoçar mais tarde. Questões, irmãos, básicas, simples, porque muitas vezes nós achamos que os grandes problemas e desafios estão nas coisas grandes. E que, infelizmente, nós erramos, na maioria das vezes, nas coisas pequenas, nas coisas miudinhas, na maioria das vezes. E, por fim, os conflitos extrapessoais. E aí o livro coloca para nós, por exemplo, questões financeiras, questões de trabalho, questões de rotina, que não são nem culpa pessoal de um e nem um conflito interpessoal. São questões extras. Vamos pegar um exemplo que essa questão das economias, das finanças pesa muito? Imagina só, uma família ali, não precisa pensar em uma família rica, uma família comum, o marido trabalha ali para dar conta das obrigações, das questões financeiras, a esposa, na maioria das vezes, na cultura brasileira, a esposa também trabalhando, e aí é aquela família que não fica devendo, mas também não consegue ter uma grande reserva, está preparado para uma grande crise, etc. Aí acontece um problema financeiro grave. Alguém fica doente, gasta-se muito. É um problema sério, às vezes, no automóvel. Nossa, tem que fazer o motor, meu Deus, uma conta muito cara. Às vezes, um ou outro fica sem trabalho, às vezes autônomo, falta trabalho. Às vezes, registrado, a firma fechou, fica sem o trabalho. São questões que podem acontecer, sim ou não? É culpa de um ou de outro? Não. São questões, são conflitos extrapessoais que podem alcançar o lar de qualquer um. E aí o que nós precisamos entender? Que a melhor forma de resolver, queridos, não é, eu faço isso, pronto, acabou, você faz isso, pronto. Não, a melhor forma de resolver é a família se unindo, se ajudando, cooperando, colaborando, cada um ali fazendo um esforcinho, cada um ali fazendo o que é possível. Nossa, irmão Micael, mas é uma situação extrapessoal, é um conflito que vai demorar um tempão para mim resolver, mas você vai resolver. Você vai conseguir resolver. Eu costumo citar, irmãos, como vocês sabem, eu trabalho de forma autônoma. Desde quando eu e a irmã Ellen nos casamos, eu trabalhei em 2012 no Elas, por contrato. Venceu o contrato, eu saí. E de 2013 para cá, 11 anos aí, 12 anos autônomo. E no começo nós não pagávamos nem o INSS e também não tínhamos o MEI aberto. A irmã Ellen não podia engravidar. E aí Deus fez um milagre, ela ficou grávida. E aí nós não pagávamos o INSS. Durante a gestação, houve períodos que ela não trabalhou, por conta de descolamento de placenta. Aí eu redobrava, pegava mais serviço e tal. Aí quando o Neemias nasceu, 2 semanas, 14 dias de UTI neonatal, tal, as nossas contas, que não eram muitas, chega a ser engraçado. Na época nós pagávamos, na época que casamos lá em 2013, R$350 de aluguel. O que você acha para alugar hoje por R$350? Tinha um joguinho de mesa e cadeira, né? Joguinho de mesa e cadeira, os 2 joguinhos aluga com isso. Hoje casa nesse valor, impossível.
Nosso orçamento, as nossas obrigações mensais eram bem poucas. E mesmo assim, demorou para mim conseguir colocar a casa em ordem no quesito economia, finanças, 2 anos. Fiquei 2 anos tendo que reorganizar. Não, então eu vou atrasar isso aqui, mas vou cobrir essa conta que é importante, não pode pagar juros. Aí agora eu corro aqui. 2 anos, irmãos. Por quê? Por uma má administração minha de não estar pagando o INSS. Como que eu resolvi isso alguns anos atrás? Fiz a abertura do MEI. O microempreendedor individual, para quem trabalha lá da forma que eu e ela trabalhamos e alguns trabalham, é algo que serve tranquilo, é algo que resolve esse problema do auxílio maternidade, por exemplo, se a mulher ficar grávida. Ah, irmão, não é muito, tinha que ser muito mais. Aí é outro papo, mas ajuda, sim ou não? Ajuda. Então, muitas vezes, questões extrapessoais, elas geram conflitos nos lares, porque nós não trabalhamos, e essa palavrinha aqui é muito importante nessa matéria, nós não trabalhamos com prevenção. Nós nunca queremos nos prevenir. Nós sempre queremos a solução depois que os problemas acontecem. Irmão, se nós fôssemos mais preventivos em tudo, essa época é uma época boa, eu vou aproveitar, vou fazer igual José fez, vou fazer uma reserva, vou me preparar. Ah, irmão, você está querendo um tempo de escassez? Não, mas eu estou prevenido, eu estou ali me prevenindo. Se em tudo nós agíssemos assim, nós evitaríamos muitos conflitos extrapessoais. E aqui, na lição 5, falando sobre virtudes que geram a harmonia no lar, nós podemos falar dessas 3 para concluir, que é a sabedoria, a temperança e o perdão. Irmãos, nós sabemos que existe a sabedoria no sentido popular, a sabedoria que vem da vida, da vivência, da experiência. Porém, para nós, como cristãos, acima de tudo, nós precisamos orar todo dia, pedir a Deus o que a Bíblia chama da sabedoria do alto. A sabedoria que vem de Deus, como um dom de Deus. Nós precisamos da sabedoria. Muitas vezes nós podemos ter conhecimento e não ter sabedoria. Muito bom, né, pastor Skill? Para palestrar, para pregar sobre família, muito bom. E em alguns pontos já até com separações, tópicos separadinhos. Irmãos, olha só, a sabedoria é algo que, se nós desenvolvermos, pedirmos a Deus e desenvolvermos, vai trazer isso aqui, que é a harmonia no nosso lar. E a temperança entra nesse ponto aqui, do equilíbrio, da reta justiça. Aí nós podemos falar do fruto do Espírito, a mansidão, o domínio próprio, que sem sombra de dúvidas, para todos nós, talvez sejam os pontos mais difíceis, que é o pensarmos antes de fazer, pensarmos antes de falar, pensarmos antes de agir. Se nós conseguirmos, com a graça de Deus, colocar isso em prática, vivenciarmos isso, 90% dos problemas são evitados e são resolvidos. E por fim, nós podemos falar do perdão. Irmãos, por mais que você e eu nos esforcemos, nós vamos errar, sim ou não? Agora, quando errarmos, nós temos que ter a capacidade de pedirmos perdão.
O perdão não é uma desculpa. Bom, Micael, em que sentido? Pedir perdão não é pedir desculpa? Não é isso que eu estou falando. O perdão não é uma muleta. Não é uma muleta. Tipo assim, irmão Vivaldo, ó, eu vou lá, trato o senhor mal hoje. Ô, irmão Vivaldo, me perdoa. Aí daqui a pouco, trato o senhor mal de novo. Opa, não me perdoa. Aí daqui a pouco, não, eu vou tratar o irmão Vivaldo meio assim mesmo, porque eu posso pedir perdão. Não tem pessoas que se aproveitam da prerrogativa do perdão para agirem assim? Então, o perdão não é uma muleta para mim fazer o que quero, a forma que quero. O perdão, irmãos, deve ser sincero, acompanhado de genuíno arrependimento, assim como quando nós erramos e pedimos perdão a Deus. E sobre o perdão, é interessante pontuar duas coisas. Primeiro, Jesus ensina que o perdão é mandamento. Lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Irmãos, se eu não perdoar alguém, como que eu vou pedir a Deus que me perdoe? Isso é algo muito sério, esse é um tema muito sério. E a segunda pontuação que nós temos que fazer sobre o perdão é que lá na cultura judaica, e Jesus até pegou Pedro numa dessa um dia, Pedro chegou em Jesus e falou assim: ô Jesus, quantas vezes que eu tenho que perdoar quem me feriu? Até 7? Gente, por que Pedro perguntou até 7? Porque na cultura dos judeus, eles diziam que era normal e era possível perdoar até 3 vezes. Pedro falou até 7, que ele já estava jogando alto. Pedro olhou para Jesus e disse assim: rapaz, a cultura fala que tem que perdoar 3 vezes. Eu já vou surpreender o mestre, hein? Já vou mostrar que eu estou bem. Jesus, eu tenho que perdoar o meu irmão 7 vezes? Imagina os judeus: nossa, olha esse Pedro aí. Esse Pedro tá mudado, hein? A gente só perdoa 3, ele quer perdoar 7. Camarada bondoso de coração. Aí Jesus falou: não, Pedro, não é 7 não. É até 70 vezes 7 ao dia. É claro que Jesus está usando o recurso de linguagem que a gente aprende lá na hermenêutica da hipérbole. É um exagero de linguagem. Jesus não está querendo dizer que alguém vai aprontar 490 vezes com você no dia, vai lá pedir 490 perdões, você vai liberar 4... Não. Agora, Jesus está fazendo uso desse recurso retórico da linguagem para dizer para Pedro o seguinte: o perdão é algo que você não fica limitando. Assim como Deus nos perdoa todas as vezes que erramos, nós devemos perdoar todas as vezes que errarem conosco. É claro, irmãos, que existem situações do dia a dia. Oh, me perdoe e tal. Não, amém, tranquilo, já até nem estava lembrando, fazendo questão disso. Mas existem situações que são difíceis de perdoar. E mesmo diante delas, nós precisamos pedir a Deus graça, força, que Deus nos dê a capacidade de liberar o perdão. Irmão Micael, só para quem merece? Não. Para todos quantos nós precisarmos perdoar. Nas orações nós não pedimos perdão a Deus? Imagina, irmão, se Jeová fosse limitar o nosso perdão, hein? Nós estávamos perdidos. Dos 24 que nós vemos, ele nos traz um conhecimento maravilhoso e a aplicação. Mas igual esse aqui, para chegar diante de Deus, não tem nenhum. No quesito família, né, irmão Vivaldo? Eu acredito o seguinte, que todos deveriam ter uma vida desse no quesito família. E aí, irmãos? Quem está na frente do povo tem que viver. E aí, irmãos, ó, nós devemos
nós devemos, como agentes de Deus, discípulos de Jesus nessa terra, que cada crente é, à medida que nós pudermos, o alcance que Deus deu a cada um de nós, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho, nós devemos transmitir esse conhecimento que nós estamos aprendendo. Por quê? Lembram o que eu disse para vocês lá na primeira aula? Ó, repete comigo aí. Famílias fortes. Repete aí, famílias fortes. Vai resultar em quê? Igrejas fortes. Amém? Boa parte dos problemas que nós vivenciamos como igreja, como grupo de fé, comunidade do povo de Deus, nós resolveríamos se fôssemos famílias fortes, famílias melhores. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Vou fechar a aula aqui. Se você é abençoado, ficou aí nesse vídeo até o final, assiste as outras aulas e se inscreve no canal. Vigia.